Bom, gente, vamos lá. A maioria que deve me conhecer já, né? Meu nome é Paulo, eu estou aqui nesse curso há mais tempo que eu me orgulho, né? Mas estamos aí finalizando esse ano e eu vim falar do tema ciência de dados no esporte. E a intenção é mostrar um pouco ciência de dados. A gente vê meio que por cima no curso, a gente não tem a matéria ainda. O Daniel até mostrou que na próxima grade vai ter a matéria ciência de dados, mas a gente vê um pouco em IA, a gente vê um pouco em banco de dados e tal, e então mostrar uma coisa mais aplicada que é no esporte que, se não a maioria, muita gente gosta, seja de, sei lá, basquete, futebol americano, futebol, que é o popular aqui no Brasil mesmo, e mostrar como que a estatística pode mudar o jeito que você enxerga o esporte. Para começar, só para eu mapear um pouco o gosto de vocês, quem aqui gosta ou acompanha de futebol? Levanta a mão. Ok, pouca gente. Beisebol, alguém? Beleza. Basquete? Beleza. Vamos lá, então. Ciência de dados, como eu disse, o que é? Basicamente, você está pegando dados e tendo ideias sobre ele, né? Fazer coisas, aqui eu usei até a palavra insights, porque realmente tem algumas sacadas que você não vê de cabeça, vê uma tabela, não necessariamente você repara em padrões ou em coisas do tipo, e a ciência de dados entra nessa área, de fazer às vezes métricas que mostra que algo que você está perdendo. Uma métrica que é muito popular é NPS. Alguém aqui já ouviu falar que é um NPS? Sabe quando você vai em algum restaurante, por exemplo, e aí no final tem escrito avalie aqui de 0 a 10. Todo mundo já fez isso. Só que NPS ele não vai pegar todas as notas e vai fazer, tipo, dividir pelo número de votantes e ver uma média. No NPS, na verdade, é, por exemplo, 0 e 1. Ele pega, vamos supor, de 0 a 10. Ele vai colocar do 0 até o 6, como a pessoa não recomenda esse serviço ou produto. O 7, ele vai colocar neutro, então ele vai descartar esses votos. E o 8, 9 e 10, ele vai colocar como positivo. Então, é assim que funciona. Isso é um exemplo no mundo real, em lojistas, restaurantes e tudo mais. E eu vou falar mais na parte do esporte. Por que é importante no esporte? Para otimizar. Hoje, futebol e qualquer outro esporte é negócio. Os donos querem ganhar dinheiro, as ligas querem ganhar dinheiro, a televisão quer ganhar dinheiro em cima, as bets, todo mundo, até você mesmo, você quer ganhar dinheiro em cima. Você quer ver alguma coisa que ninguém viu. Às vezes você tem motivos para acreditar que um time vai ganhar de outro, mesmo ele sendo pior, baseado seja em estatística ou não. Então, aí que a ciência de dados funciona. E aqui é uma análise, por exemplo, no futebol. Aqui eu peguei uma tabela do Brasileirão, por exemplo, que é uma tabela simples, que ela vai mostrar o número de pontos, o número de jogos, o número de vitórias, o número de gols que foi a favor, o número de gols que foi contra o time. E isso, até pouquíssimo tempo atrás, era suficiente. O modelo de scout que os times gerenciavam, eles basicamente, as estatísticas simples funcionavam. Tipo, quem foi o artilheiro, quem fez mais defesas, e era isso, era o suficiente. E aí, como eram montados os times? Muitas vezes por olheiro, o cara que era dito entendido, ele olhava um time jogando e falava assim, aquele cara ali joga bem. E hoje em dia a gente sabe que tem muitas formas diferentes de fazer isso. E aqui é uma tabela, por exemplo, que eu peguei num site específico de dados para futebol, que é o Football Reference. Ele é também de futebol americano, por exemplo. Ele acho que tem alguns dados de basquete e tudo mais, mas ele expande um pouco o que é
os dados, não são apenas vitórias, derrotas e gols. Aí aqui, por exemplo, você tem uma tabela, que é os mesmos times, a mesma ordem, e você tem essa parte que era igual. E o que tem de diferente aqui? Você tem o pontos por partida, essa métrica pode ser importante, os gols esperados, que é uma métrica que eu vou falar mais na frente, que é o número de chances que seu time leva a fazer gol, que chega com perigo na frente. O expected goals against, que é quanto o seu time permitiu o outro chegar com qualidade na área, por exemplo. E aí, a diferença, por exemplo, qual que é a diferença do que você criou do que você sofreu? E aí, de cara aqui, por exemplo, a gente vê alguns outliers, igual os 3 primeiros, o Botafogo, por exemplo, 22 de diferença, o Palmeiras 30, o Flamengo 16, mas aí você tem um Fortaleza que é menos 5.5. E aí isso pode fazer, aí você abre a lupa em cima desse time. Será que foi sorte? Será que eles ganharam muito jogo apertado e eles sofreram algumas goleadas? Pode ser tudo isso. E aí cada caso é um caso. Agora uma pergunta para todo mundo aí, porque diferente do que o Daniel sugeriu, eu não vou usar Kahoot, é mais uma questão bate-bola. Qual foi o primeiro esporte que vocês acham que abraçou a ciência de dados primeiro? Levanta a mão aí, quem acha que é o futebol, por favor. Ninguém? Futebol? Basquete. Uma pessoa basquete. Beisebol. 4 pessoas. Futebol americano. E esportes. Bom, a maioria eu vi que falou futebol americano, apesar da minha camisa ser de futebol americano, não é. Na verdade, foi o beisebol, que desde 1845 foi postado o primeiro box score. Todo mundo aqui sabe o que é um box score ou não? Quem não sabe, já jogou, por exemplo, um jogo de computador, LOL, Dota, CS, alguma coisa? Sabe quando você aperta o Tab, que mostra quantas pessoas você matou, quantas você morreu? O box score nada mais é do que isso. Tipo, ele vai mostrar, no caso do beisebol, quantas vezes ele rebateu a bola, quantas vezes ele errou, quantas vezes ele conseguiu alcançar uma base, e isso acontece. E o primeiro caso disso foi em 1845. E aí foi uma caminhada e tudo mais, e nós temos aqui em 1947, o primeiro estatístico puro mesmo, foi contratado por um time de beisebol, ou seja, desde essa época eles já estavam buscando inovar sobre como eles veem o jogo. E aqui eu trouxe, vocês podem estar perguntando por que eu trouxe a foto do Brad Pitt e do Jonah Hill. Basicamente eles são protagonistas de um filme, que é talvez a história mais famosa sobre revolução no esporte, na questão estatística, que é o Moneyball. Moneyball é um livro que virou filme. Eu vi que ninguém acompanha beisebol, vou explicar um pouco da regra. Beisebol, você tem o cara que arremessa, o cara que rebate. O cara que rebate, existe uma zona que chama zona de strike. Se a bola passa aqui, não é um strike. Se a bola passa aqui, é um strike. E aí, nós temos o quê? Eu esqueci totalmente agora o número de strikes e número, não vou lembrar o nome agora. Vamos supor, estou rebatendo, não fiz nenhum swing, não tentei rebater a bola. Se ela veio aqui, esse número aqui cresce. Se ela veio aqui, esse número aqui cresce. Se você tem 3 strikes, você está eliminado. Se você tem 3 bolas não rebatidas, mas fora da zona de strike, você alcança uma das bases. Então, vocês conseguem ver que você consegue pontuar sem rebater, por exemplo. Todo mundo entendeu isso? E é isso que
o filme, o livro, conta que teve um caso em 2003 de um time chamado Oakland Athletics, que é um time que era extremamente limitado. Eles não eram nem perto de ser um Yankees da vida, que é o time mais famoso, e eles pensaram assim, a gente não consegue bater de frente com o dinheiro dos caras. Como que a gente vai revolucionar isso? E é essa a estratégia que eles adotaram. Aqui eu coloquei a fórmula que eles usaram, que é basicamente, eles pegaram, você não precisa de ter um cara estrela que vai rebater, vai fazer o home run e a jogada vai ser bonita. Não interessa tanto assim. Beleza, você vai conseguir o ponto de maneira bonita, você vai conseguir público e tudo mais, mas o que interessa é a corrida, é povoar as bases. E é isso que o time fez. Eles usaram essa métrica aqui, que é... Putz, eu esqueci o nome da forma, mas basicamente é o número de corridas que você fez dividido pelo número de corridas que você fez menos a que você cedeu, porque você tem que considerar também o que o adversário faz. E esse número vai te dar a porcentagem do que você vai ganhar nos jogos. Então, lógico, vai ter jogos que você vai perder, mas se você priorizar as corridas e não as rebatidas, seu número provavelmente vai subir. Então, aqui o gráfico ficou um pouco pequeno no quadro, mas aqui é o orçamento que o time tem, que era ali perto de 60 milhões de dólares, e aqui os orçamentos que os outros times tinham. Então, assim, é claro a diferença, e eles conseguiram um resultado excelente. O que eles fizeram? Eles trocaram, no filme, até conta isso de uma maneira fantasiosa, de um atleta chamado Carlos Penha, que era a estrela do time. Por mais que seja um time que era o quarto menor orçamento, você tem uma estrela, né? Você tem um cara que você gosta mais. Até nos times ruins você tem isso. E aí você tinha esse cara que tinha um valor de mercado bom, e eles falaram assim, vamos trocar ele porque ele não é eficiente seguindo essa métrica. Vamos achar caras melhores para seguir o que a gente faz. E isso causa uma controvérsia enorme para as pessoas que eram... Para a bancada, por exemplo, jornalística. Por que você trocou o cara? E aí nisso, o resultado foi que eles conseguiram o primeiro lugar geral da MLB. Eles, o quarto menor time em investimento, conseguiram o primeiro lugar. E eles tiveram um recorde da franquia, se eu não me engano foi o recorde da MLB por muitos anos. Eles conseguiram 20 vitórias seguidas. Isso é um marco assim, gigantesco para um time que era o quarto menor orçamento. E tudo isso porque eles acreditaram, porque eles contrataram esse cara aqui, que era um economista. Ele, o general manager, que a gente aqui fala, a gente pode falar que é o diretor do time, né? Ele acreditou no economista e falou assim, velho, esse cara vai revolucionar o beisebol, e é isso, acreditou, bancou todo mundo, e os donos e torcedores falaram assim, não, você tá louco, e ele acreditou e teve resultados. E isso aconteceu em 2003 e revolucionou totalmente o modelo de scouting. Scouting é o jeito que você procura os jogadores, e agora você provou, beleza, além de mudar o jogo, você vence jogos. Como toda história bonita, nem sempre tem um grande fim. Eles nunca foram campeões, mas chegaram nos playoffs várias vezes. Que para um time que não tinha nenhuma pretensão disso no início da temporada, isso já é alguma coisa bem comemorável, se pode dizer. Agora eu vou falar um pouco do basquete. Eu vi, teve um pouco mais de mãos levantadas sobre o basquete, e o basquete é um pouco interessante de falar, talvez seja o caso que eu mais gosto de falar, que é
o basquete se revolucionou principalmente nos últimos 10 anos, assim, que sempre se teve os box scores, você sempre via o tanto que o jogador arremessava em porcentagem, então você sabia se ele era melhor de 3, de 2, de qual zona da quadra e tal. E aí, com o tempo, temos novas métricas. Eu, inclusive, coloquei uma que saiu hoje. Eu vi esse gráfico literalmente hoje e coloquei. Que é o número de pontos por posse de bola dos jogadores baseados na NBA de hoje. E aí você vê os nomes que você realmente espera, né? Que é o Jokic, o Shai, esses caras que estão na frente mesmo da NBA. E para mim, essas métricas que são individuais, elas têm um valor muito bacana, mas eu acho que a análise de arremessos ela é muito mais profunda, porque a análise de arremessos foi o que realmente revolucionou a última década do basquete, assim, e eu vou mostrar um pouco disso, porque nos anos 90, que é a época, por exemplo, do Michael Jordan, todo mundo chutava era bola de 2, muito raro uma bola de 3, sendo que a bola de 3 vale mais. Então isso na nossa cabeça isso é até meio contraintuitivo. Por que você não vai tentar mais do que vale mais? E é isso que aconteceu ultimamente. A evolução das bolas de 3 no basquete, ela surge principalmente desse cara aqui, chama Stephen Curry, que é o melhor arremessador da história da NBA. Ele foi draftado em 2010, se eu não me engano, ou 11, e ele começou a arremessar a bola de todos os lados da quadra e começou a acertar. E aí, os times olhavam isso e pensavam, esse cara é imparável. Como a gente consegue bater isso? E aí, a revolução vem do seguinte, quando chutar mais bolas de 3 pontos, vale mais que as de 2 pontos. Basicamente, quando o aproveitamento delas faz, tipo assim, é melhor de 3 pontos. Por exemplo, a porcentagem histórica da NBA no arremesso de 2 pontos é 47%, que é ali de 50%, tem umas equipes que são mais, tem umas que são menos, óbvio. E significa que a cada 100 posses de bola você tem 94 pontos. Por que 100 posses de bola? Porque cada time joga num ritmo. Tem time que, não sei se muita gente não acompanha basquete que eu vi, mas caso vocês não saibam, no basquete você tem 24 segundos a posse. Então você pegou a bola no seu campo de defesa, você tem 24 segundos para definir o seu ataque. Se você não faz isso, você perde a posse de bola e a bola vai para o outro time. E tem times que resolvem a jogada por 7 segundos, tem times que resolvem com 24 segundos. E por isso que é muito importante essa métrica de 100 posses de bola, e não por jogo, por exemplo, porque ela iguala os times. Então, se um time corre mais ou corre menos, 100 posses de bola continua sendo 100 posses de bola. E aqui 47% significaria 94 pontos. Seguindo essa mesma linha, se o time tivesse 32% de arremesso de 3 a cada 100 posses de bola, ele teria 96 pontos. Então, 96 é maior que 94. Então, já valeria a pena. E isso se resultou nessa mudança de estratégia mesmo. Nos anos 2000 e anterior, era menos pessoas ainda arremessando de 3, mas no ano 2001, 2002, que nem tá tão longe assim, né? Você vê, é muito arremesso. Olha aqui, o cara tá um passo para trás, se ele der um passo para trás, o arremesso dele vale 50% a mais, mas ele fazia, porque era onde ele acertava, ele não era incentivado a isso. E a partir dessa revolução das bolas de 3, hoje em dia é muito raro você ver arremessos dessa parte. E sim, todos centralizados em bolas de 3, bandeja, que é o arremesso mais fácil do basquete, enterrado, que também, para quem tem 2,10 m, é super fácil. E aqui não mostra, mas muito arremesso livre também. E você tem
embora você tenha chutes dessas áreas que não estão pintadas, elas são muito impopulares, são só de jogadores muito específicos. Eles são bons aqui, mas que não está no plano tático de nenhum time mais. E aí, mais uma pergunta: qual foi o primeiro time a testar dar mais arremessos de 3 que de 2? Chicago Bulls, Michael Jordan, 95-96, 72 vitórias e 10 derrotas. Quem acha que é isso? Ninguém. Miami Heat, 2007-2008, 15 vitórias e 67 derrotas. Um fracasso. Quem acha que foi isso? 3 pessoas. Legal. Golden State Warriors, que é do Stephen Curry, 2015-16, 73 vitórias e 9 derrotas. O melhor time da história. Quem acha que é? Houston Rockets, 2017-18, 65 vitórias e 17 derrotas. Um time que é bom, mas não é o melhor. Uma pessoa. Quem acha que ninguém nunca tentou? A resposta é Houston Rockets. O contexto histórico. Nós acabamos de ver aqui que o Golden State Warriors foi o melhor time da história da NBA, literalmente. E os times tinham que pensar: como a gente vai vencer esses caras? Porque não tem como, talento por talento os caras ganham. E aí que o Houston Rockets teve um general manager chamado Daryl Morey, que aí muitos fazem a piada que se existe um Moneyball no beisebol, existe um Morey Ball. E aí ele falou assim: nós vamos chutar mais bolas de 3 do que de 2. E é isso aí, é o que vai ser o nosso plano. E aqui são os 82 jogos. Você percebe que a grande maioria, essa diferença de pontos aqui vai ser mais ou menos 20 pontos. Eu até posso entrar no site e ver mais detalhadamente, mas você vê que a maioria dos jogos, eles vencem por muito. Os que eles perdem por muito também. Mas você tem alguns jogos mais apertados aqui, deve ser uns 6 pontos de diferença, e muitas vitórias. E para você ser eliminado na NBA, você tem que perder 4 jogos, uma série de 7 jogos. E a única vez que eles tiveram isso foi nessa parte da temporada, que foi quando a estrela do time, James Harden, perdeu alguns jogos e tudo mais. Então, você bate o olho assim e você vê, é um time possível, dá pra levar. E aqui os dados que mostram que o que eu falei, você tem o número de bolas de 3 pontos tentadas, 3.470, primeiro da NBA. E isso implica que no número de 2 pontos tentados, que é 3.436, que é pouca diferença, mas você vê que o 3 a mais transforma eles no 30º da NBA, ou seja, o último. A NBA tem 30 times. E outra coisa que esse time também adotou e funcionou muito bem. Já que você não vai arremessar a bola de 3 pontos, e não vai... Aliás, se você não consegue por algum motivo arremessar uma bola de 3 pontos, não chuta de 2. Tenta cavar uma falta. Porque o arremesso lance livre, você vai ter um aproveitamento muito melhor. Ninguém está te marcando. E aí isso implica que eles cavam muita falta. Era insuportável ver um jogo desse time. Porque eles batiam infinitos lances livres. Que, ó, o free throw attempts era o terceiro na NBA inteira. Geralmente uma falta de lance livre, ela acontece para times que tem muitas bolas de 2 pontos. Que é quando você vai para cima do garrafão, você tem um contato e tudo mais, você vai para cima dos pivôs e aí você sofre muita falta. Mas mesmo sendo o time que menos arremessa, eles foram o terceiro que mais sofreram faltas. É como eu disse sobre o basquete mesmo. Mas tipo assim, você falou que eles estavam cavando muita falta. Mas no basquete, se você cava muita falta e o juiz percebe, tem como você toma uma advertência para isso, igual tem no futebol? Não, é diferente, porque no futebol existe uma diferença entre cavar falta no basquete e no futebol. No basquete, por exemplo, Ross, levanta a mão aqui. No basquete, o cara tá te marcando. Se você fizer isso, encostou, beleza, é falta, não tem o que falar. Você pode estar buscando contato. Isso, inclusive, foi uma regra que a NBA mudou por causa disso. Porque muitos jogadores estavam marcando assim, o cara
arremessar, bateu, é falta. Os caras não precisavam ficar rolando no chão, fingindo falta. Entende? Essa é a diferença. Eles buscavam esse contato, que não é natural. Então... E engraçado que se você for seguir aqueles números que você trouxe no slide, os 4 slides para trás de percentual de conversão, é um time que... Aí, é isso aí. Você pega... 32, se o cara tiver 47 e 32, vale a pena. Você vê que eles são melhores de 2 pontos que 3 pontos. Um time que escolhe fazer 3 pontos, porque volta lá. Eles têm 55 de 2 pontos e 36 de 3. Se você for ver no final das contas, isso... em 100 posse de bolas, você teria mais... Eles seriam melhor para 2 pontos. Né? Mas o porquê disso? Porque eles faziam... Quando eles chutavam de 2 pontos, era só enterrar. Era só lance muito claro. A estratégia mesmo era 3 pontos. E aí só se você tivesse um passe assim, ou então tá acabando os 24 segundos, e aí tenta alguma coisa de 2. Por isso que é muito alto. É alto, porque eles só fazem ela quando tem a chance alto. Muito alto. E é um time que buscou estatística e exaustão. Beleza, você vê isso aqui, matematicamente perfeito, né? Você tem como vencer o melhor time da história. Igual, eles tiveram uma sequência aqui que eles perderam 4 jogos, mas que era porque a estrela estava lesionada. Mas, bom, você tem uma chance, né? E por que não deu certo? Eles tiveram 27... No jogo mais importante, jogo 7 da final de conferência, eles estavam contra o Golden State Warriors, o melhor time da história da NBA. Eles erram 27 bolas de 3 seguidas. Você pega o aproveitamento deles, que era de 36%, errar 27 bolas de 3 seguidas significa uma porcentagem de 0,00058. Então, assim, é uma coisa... Eles precisavam de uma catástrofe para não ganhar. Essa catástrofe aconteceu. Inclusive, eu até separei um vídeo aqui para mostrar um pouco de como acontece. Você vai ver que o padrão é literalmente... A pessoa não vai precisar de estar desmarcada. Ele vai forçar um arremesso. Ele tenta cavar uma falta, não consegue. E aqui o jogo, você vê, controlado. 11 pontos na frente. Aí ele tinha uma chance de tentar, às vezes, subir e tudo mais. Bola de 3. E isso vai acontecendo durante todo o jogo. Bom, igual, nenhuma movimentação, só um chute de 3 parado. E aqui eles ainda ganhando, porque às vezes cavavam. Eu lembro de assistir esse jogo, eles cavavam muita falta, tiveram mais enterradas do que geralmente tinha. Aí você vê um jogo totalmente forçado, truncado. E aí no terceiro quarto é que acontece, você vê, arremessos que são tão ruins que nem encostar no aro encostam, mas eles viveram pela bola de 3 pontos e eles morreram pela bola de 3 pontos. Eles não sabiam jogar diferente. E aqui você vai percebendo, a distância só vai encurtar. Aí, ó, novamente, a bola nem encosta no ar, mas eles tinham que manter. Que você consegue uma falta, por exemplo, que é o que estava mantendo eles no jogo, e ainda assim, nada, e o placar só encurtando, até que, de repente, eles passam a ficar atrás. Você já não estava acertando estando na frente, imagina ficando atrás. E aí, isso aconteceu, essa catástrofe, com uma chance de 0,0058%, aconteceu. O time errou 27 bolas de 3 seguidas. E isso foi o suficiente para desmanchar o time temporadas depois, porque o mental deles foi pro caralho. Tipo, porra, a gente tinha o plano perfeito, jogadores perfeitos, e ainda assim não deu certo. E acabou que eles perderam o jogo, o Golden State foi pro final, e eles eram o melhor time mesmo da história e ganharam. A NBA, no ano de 2017-18, pelo segundo... Olhar as apostas dos amigos do jogador, para eles errarem?
CPI do basquete. Podia ter, né? Podia. Mas errar 27 também em seguida é brincadeira, né? Que isso? Não, você para pra pensar, realmente é o plano perfeito, cara. Você tem os jogadores especialistas em 3 pontos, você é o time que mais arremessa, seu aproveitamento tá ótimo, e Não, tipo mas assim, o azar deles que era o time, é o melhor time da história, que é o Golden State Warriors de 2017-18. E agora no futebol. A maioria aqui deve gostar de futebol ou ter algum contato de futebol. A gente vive numa cidade que tem 2 times importantes no cenário e tudo mais. Eu não vou precisar de explicar a regra do futebol igual eu expliquei do beisebol, né? E todo mundo sabe que o futebol tem muita partida que termina 0-0, né? Então tem vezes que você nem tem pontuação para você criar estatísticas ali em cima. E aí tem partida, por exemplo, que é 1-0. Então, como você tem 90 minutos de ação, e às vezes um gol, às vezes nenhum gol, como que entra a análise de dados nessa questão? E aí, por vários métodos. Você tem na parte mais de fisiologia, quer ver quanto que o jogador corre, se ele está correndo certo, se ele está correndo errado, se ele está ocupando um mapa dentro do... Aliás, o lugar no campo que você quer que ele ocupe e tudo mais, entre outras coisas. Mas a métrica mais popular hoje em dia é o Expected Goals. Ela já aparece em muitas transmissões mesmo. Você está lá assistindo, sei lá, Cruzeiro e Democrático Governador Valadares, que são meus 2 times. O Cruzeiro perdeu, inclusive. Mas você tem lá, vai aparecer o placar, vai aparecer posse de bola, o número de gols, número de chances criadas, e vai estar lá, gols esperados. O que é gols esperados? Alguém sabe falar? Levanta a mão, quem conhece? Ninguém? Você conhece a métrica, pelo menos. Mas como muito pouca gente conhece, eu vou dar uma explicação. Basicamente, o Expected Goals, ele é uma métrica que ele vai avaliar qual a chance que você tem no intervalo de 0-1 de fazer um gol. Simples assim. Tipo assim, veio uma bola, você chutou essa bola, qual a chance de você fazer esse gol? E isso entra em algumas variáveis. O ângulo, vamos supor, o gol está aqui e eu estou aqui. Vamos supor, as 2 traves estão aqui, eu estou debaixo do gol, o ângulo é maior, 180 graus quase. Então fazer o gol é muito fácil. Então se eu estou muito distante, se eu estou fora da área, o ângulo do gol, por mais que o gol tenha o mesmo tamanho, o ângulo do gol, para mim, afina um pouco. E aí você tem essas estatísticas de tipo, ver distância, tem algumas que levam em conta quantas pessoas tem na frente, porque às vezes, beleza, você está quase em cima da linha, mas tem o goleiro e 3 zagueiros aqui, porque estão empurra. Então a chance é baixa, não necessariamente alta. E aí, essa métrica, além de você contar a história do jogo de uma maneira mais real, né? Você também consegue fazer análises individuais. Por exemplo, se um atacante teve um expected goals baixo, ou seja, as chances dele de fazer o gol era baixo, só que ele tem muitos gols, significa que o cara é acima da média. Ele aproveita chances que geralmente as pessoas não aproveitam. Ou então, e a mesma coisa o contrário, beleza. Exemplo, o Hulk tem 20 gols, mas o expected goals dele está no 26. Então, ele mesmo fazendo muitos gols, 20 para uma temporada é um número totalmente ok, tem para alguns times até muito bom, mas isso não condiz, porque está sendo criadas chances melhores, né? Então, você teria que subir isso. E você também pode usar isso, por exemplo, para defesas do seu time, o goleiro, porque se o outro time está com expected goals muito alto, significa que sua defesa está permitindo, que é uma via de mão dupla. Se um está criando, o outro está deixando. E se, mesmo tendo uma chance muito alta do outro time, você não está levando tanto gol, seu goleiro está fazendo muita coisa.
E aí é uma métrica que você consegue valorizar: sistema ofensivo, sistema de meio campo, que é de criação de jogada, a defesa e o goleiro. Então, por isso que é a mais popular. Você consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo. E aí um exemplo que eu vou dar. Se o Messi... Vai, Felipe. Essa métrica era por jogador, eu não entendi. Tipo... Não, e eu vou lhe responder isso. Por exemplo, se eu e o Messi, a gente está chutando a bola do mesmo lugar. Nós dois somos canhotos. Bons de bola, né? A gente está chutando do mesmo lugar. A chance é a mesma? Quem acha que sim? Duas pessoas. Então, Ele deve ser uma variável, é o Messi sim ou não? Só duas pessoas acham que sim? Beleza. O resto, só essas duas pessoas acertaram, mas vocês estão totalmente errados. Porque é uma métrica para ser geral mesmo. Você está comparando, não com o Messi, você está comparando com o resto da liga, às vezes com o resto do mundo. E eu, inclusive, vou, após explicar essa estatística melhor, eu vou mostrar como faz o algoritmo. Mostrar como é que a salsicha é feita um pouco. Então essa métrica, ela é tipo específica da posição, tipo, sei lá, a posição bem besta. O espectro de gols de pênalti seria, tipo, sei lá, 1, por exemplo. Aí que isso é a próxima pergunta. Não, beleza, mas então existe uma melhor que é baseada no expect, porque tem Existe uma variável do jogador. porque existe uma que chama Post Expected Goals, que envolve as coisas que acontecem depois que você chuta. Porque o Expected Goals é bola no seu pé, você tá na iminência de chutar, você tá no limite de chutar, você ainda não chutou. E aí o Post Expected Goals, ele analisa, geralmente, você tentou chutar em cima ou embaixo, quem é o goleiro, quantas pessoas tem na frente, mas é uma métrica um pouco mais difícil de fazer. E aí, por ser um pouco mais difícil de fazer, eu trouxe aqui para codificar mesmo o Expected Goals normal mesmo. Mas, por exemplo, sei lá, considerando o Hulk e considerando o Will, por exemplo. O Hulk tem uma perna 10 vezes maior que a minha, ele tem 10 vezes mais força que eu, tipo assim. A chance dele de fazer o gol é maior de qualquer forma, né? Por causa da velocidade da bola, da potência que a bola teria. Porque você está avaliando a chance que você tem, não o chute que você dá. Entende? Tipo assim... Mas a chance não é relacionada ao chute? Você não está avaliando a força, nada. Você não está onde você chutou em cima, na esquerda, na direita. Você está avaliando a chance. Tipo assim, você recebeu a bola. Oportunidade. Tipo. É a oportunidade, exatamente, você achou a palavra. A oportunidade que você tem. Entendi. Essa métrica não leva nada do resto da partida da ação, por exemplo, aonde os jogadores estão, aonde o goleiro está, nada disso. Tem o Post Expected Goals. Mas o expected... Expected Goals, gols esperados. Tem algumas, porque é uma estatística, né? Então, várias empresas fazem de vários jeitos. É basicamente... Então, você tem algumas variáveis, por exemplo, eu vou inclusive mostrar na hora que eu codifico, tem a variável, por exemplo, se é depois de um chute, ou seja, tem ninguém na sua frente, só o goleiro. Tem a variável, por exemplo, o gol está vazio. Às vezes você vai chutar de fora da área, só que não tem ninguém no gol, a chance é alta. Só que geralmente você vai chutar de fora da área, a chance é 10%, segundo o expected normal. Mas como não tem ninguém, então é uma chance mais alta. E aí essas variações que trazem robustez, porque é um algoritmo que cada empresa faz de um jeito, cada empresa pode usar como modelo de treino uma liga diferente. Pode ser, por exemplo, se eu treinei o meu algoritmo com o Brasileirão, e o Brasileirão, sei lá, tem muitos caras canhotos, não sei se é o caso, e sai muito gol daqui. O mapa de calor daqui vai ser diferente do mapa de calor, por exemplo, da Premier League, que é a liga inglesa. Então, é um modelo que é treinado também. Então, ele pode variar por várias questões. E aí, aqui, é exatamente o que o Marco falou, levando em consideração se tem alguém perto, se tem um goleiro bem posicionado, e aqui é o que geralmente acontece. Dentro da pequena área,
qualquer chute que a bola bateu em você, eles estimam 30%, na área uns 20% e fora da área cada vez menos, até chegar no menos possível. E aqui é exatamente o que eu falei sobre metrificar individualmente. Você tem aqui o Salah, ele fez 23 gols, mas ele teve 23 de XG. Então ele está na média ali. Já o Son, 23 gols, mas ele teve 13. Então ele faz milagre praticamente com as oportunidades que ele tem. O De Bruyne, que se não me engano está aqui, 15 gols, 5. Por que 5? Aí você vai numa análise mais de vídeo mesmo. De Bruyne, quem conhece sabe, o cara chuta muito bem de fora da área. Inclusive a gente foi eliminado de uma Copa do Mundo por causa disso. E aí você pode analisar os gols assim. Deixa eu ver se aqui tem algum gol. O Harry Kane, ele teve 19,5 de XG e ele fez 17 gols só. Então ele tá um pouco abaixo do que ele deveria estar. Então é uma métrica que dá muito para você ver, além do sistema de criação do seu time, dá para você ver a qualidade dos finalizadores também. E o expected goals de um pênalti. Quais você acha que é? 0,61. 2 pessoas, meio, 50%. É ou não é? É sempre 50%. É sempre 50%, pode pensar assim. 0,76. 0,4. E 0,88. É difícil falar do pênalti sem saber de outros. É. Porque não tem nenhum que é 1A, nem 8, Uhum. né? Eu acho que não é o percentual de gols, que é mais a chance. É isso que eu vou. Mas o que eu não entendi então direito. Essa métrica, ela leva em consideração a posição de outros jogadores? Também. Depende muito de cada. Ela pode Vamos supor, levar. a Globo pode medir sem os jogadores, a ESPN pode medir com, entendeu? Então não tem muito um padrão, né? Tem um padrão, mas varia, sabe? Tem um padrão, mas Tem padrão, mas tem gente que usa outro. Tem um padrão, mas, por exemplo, é porque eu não vou falar que analisa 100% das vezes onde os outros jogadores estão, porque, por exemplo, o que eu fiz aqui não avalia isso. Não, isso que eu ia perguntar. Essa pergunta ele está considerando por jogadores ou sem jogadores? Então, o pênalti, ele só tem um Sim, goleiro. mas E o pênalti, ele é medido separadamente. Porque o número de gols de pênalti é muito maior, né? E então a resposta certa é 76. Por mais que um chute com bola rolando aqui vai ser 20%, o do pênalti vai ser 76%, porque não é uma jogada normal, é bola parada e tudo mais. E aí aqui eu vou explicar numa prática mesmo, como a história do jogo é contada a partir do expected goals. Vamos ver aqui o vídeo. E aí vocês vão tentando imaginar quanto de porcentagem que foi também, pra ver se, porque depois eu vou mostrar, aí vocês dão uma avaliada, se vocês estão perto do que você imaginava ou não. E aí acho que vai mostrar umas oportunidades perdidas também, vocês avaliam. O expect deve ser próximo desses dois aí, era bem parecido, né? Um fez outro não. Atenção, foi chamado ao monitor. E vai dar. Atenção, penalti! Mas isso aí não tem nada de expected goal, não, né? Esse lance. Não, esse não. É porque eu peguei um vídeo de melhores momentos só. Aí esse, falei, 0,76. Apareceu o caçador, bola na frente, desviou, sobrou, olho limpa! Defesaça do Trumbi! Fica pela quem pode, que isso? Sai negado do goleiro!
Deve ser o que é próximo do 1. Você vê que ele nem estava tão próximo do gol, mas estava com o gol livre, né? É o pênalti sem goleiro. Mas em que momento que eu calculo o expected goal? Porque ele poderia estar parado em vários momentos. Não, mas só se for em tentativa de gol, né? Deve ser. Na hora que você está indo chutar de verdade. Ah, tá. Igual que dele nem deve ter tido expected goal, porque ele não foi uma tentativa, né? Mas, por exemplo, se eu chute e alguém bloqueia a bola? Aí é expected goal, só que foi bloqueado. Mas se eu chutar de novo é mais uma. Mais um. É mais um. Ah, tá. Mas, por exemplo, naquele lance o cara tava indo pro... Isso, é. Não, ué. Ah, eu assisti esse jogo. Ele chutou. Todo mundo entendeu esse lance aqui? Vou até repetir. Não, esse aí foi o primeiro jogo do Thiago Leifert. Foi o primeiro jogo do Thiago Leifert. Eu lembro na Record. Não é que Tem que olhar a bet, né? Tem que olhar a bet. Não, mas aquele gol de cabeça ali foi um negócio nem com bet. Não dá pra prever, não dá pro cara forçar um gol. Olha lá, o cara... Não, pera, eu tô tentando achar, gente. Eu não É antes? Não, o pênalti é depois, né? Aí agora... Aí, ó. O goleiro chuta, a bola bate sem querer na cabeça do cara e é gol. Mas aí o expected goal é quando o goleiro chutou? É 0-0-1, né? Ah, e outra coisa que eu esqueci de comentar. O expected goals, ele varia também se é uma chance, por exemplo, de cabeça ou com o pé. Mas aí até o ponto do cara ou se é a outra perna. Não, isso não. Tem modelos mais avançados que sim. Quando o cara fura a bola, é só quando encosta. Não, só quando ele chuta mesmo. Ainda marca, né? Mas e, por exemplo, se o cara tiver uma oportunidade, essa que era o objetivo da minha pergunta anterior, se o cara tiver uma oportunidade, mas ele não usa dessa oportunidade, por exemplo, por na frente do gol, mas Então eu não não é. chutei. Então não conta. Mas tem alguma outra métrica que calcula isso? Expected assist. Eu vou até mostrar um gráfico depois, mas não vou aprofundar não. Mas existe. Enfim, todo mundo viu. Esse jogo é excelente porque ele tem muitos gols, né? Então ele é um prato... Oh, meu Deus. Ele é um prato cheio, assim, pra mostrar. Eu quero passar aqui. E aí vamos no storytelling dessa partida. 4x5, o expected goals 3.28 de um lado, 3.65, aliás, 69 do outro. Então, assim, partida equilibrada nesse quesito, mas teve outros quesitos que não é tão equilibrado assim. A posse de bola, 75% Barcelona. Então, mesmo fazendo 4 gols, o Benfica ficou com a bola 1/4 da partida. E as tentativas de chute, 5 do Benfica foram no gol. Então o goleiro só fez uma defesa, porque eles fizeram 4 gols. E dos 10 chutes que eles deram, 4 foram gols. 40% é muito alto, assim. Em comparação com o Barcelona, por exemplo, eles chutaram 22 vezes. É o dobro. 11 vezes no alvo. Então o goleiro dos caras tiveram que fazer 6 defesas. Lógico, defesas mais difíceis ou não, tudo mais. E aí teve muita, por exemplo, chance perigosa não aproveitada. Você vê um pouco no primeiro tempo, teve um chute do Benfica, o cara ficou livre, erra. O Lewandowski também, mais ou menos aqui, ele chuta e o goleiro faz uma defesa. E isso tudo é metrificável, mas assim como também é metrificável os gols que são meio de sorte. Você tem um gol contra do outro time, você tem um gol do Rafinha que a bola bate nele, literalmente. E aí, vamos mostrar aqui no gráfico. O gráfico de gols funciona assim. Assim, você tem a chance e ele vai aumentando.
E esse é o da partida. Aí vamos ver aqui, ó. Nos 2 minutos, primeiro gol, uma chance de 0,18. Então, o Benfica, que era um time que era já que bet é uma coisa que todo mundo conhece, a odd do Benfica estava muito mais alta que a do Barcelona, mesmo jogando em casa, que era um time pior. E aí, eles fazem um gol com 2 minutos. Então, mudou totalmente a dinâmica do jogo em 2 minutos. Benfica às vezes estava pelo empate e tudo mais, jogando por uma bola, e aos 2 minutos já mudou tudo. E aí, aos 5 minutos, eu lembro que teve até alguém que comentou de uma chance perdida. O cara falou, você falou que a chance do primeiro gol e da chance perdida tinha sido parecida. Na verdade, nem tanto. Você vê que a chance do primeiro foi 0,18 e a da chance perdida 0,5. Isso quer dizer muito sobre a questão do ângulo. Às vezes na transmissão a gente acha que é mais ou menos a mesma coisa, mas vamos supor, se o jogador tá mais pra cá e o gol tá mais aqui, o ângulo interfere pra caramba. Você concorda? Então, o cálculo do ângulo ele é muito importante. Por isso que às vezes por distância, a minha distância daqui pro gol e a minha distância daqui pro gol vai ser a mesma. Só que o ângulo interfere muito nessa questão. E aí, o gol de pênalti, que no caso do Optanalyst, eles colocam 0,76, aliás, 78, mas na maioria dos lugares que você vai pesquisar é 0,76. E aí, fica um jogo equilibrado, né? 1-1, e aí, o gol sem goleiro 92. Porque, pô, o cara perder aquilo ali também era bem difícil. Aí outra vez, o gol, 0,78, uma chance de pênalti, né, se eu não me engano. Então, você tá com uma diferença muito grande, ela tá condizente com o resultado. 3-1 e o time ele criou mais que o dobro, né? Então, dá pra dizer que tá um resultado justo. E aí, o gol do Rafinha foi sem querer pra caramba. 0,02, nem é 0,2, é 0,2, a bola bate na cabeça dele, de fora da área. Mas isso é porque eles consideram o valor de um gol de cabeça fora da área? É. Por isso que ela tomou? É. O gol de fora da área geralmente vai ser menos do que 0,1. Porque você tem que, é um modelo treinado, o número de vezes que você chuta fora da área. Daquele lugar. De cabeça, então? E aí, a métrica aqui embaixo, tipo assim, eles deram uma diminuída, mas ainda assim, um gol de diferença, por dizer, no expected. Aí o gol contra, como calcula o gol contra? Não calcula. Não foi uma finalização do seu time. O cara que errou. Então, 0. Eles aumentaram o placar, 4-2, mas nas chances criadas, né? Como o Rossi falou, oportunidade talvez seja uma palavra boa, nas oportunidades criadas, 3,02 e 1,99. Então, assim, continua 1 de diferença, assim por dizer, mas no placar tá 2 de diferença. E aí, outro pênalti pro Lewandowski, 0,78, converte, beleza. E aí, nós temos 4-3. E nos últimos 20 minutos, um gol de cabeça, 0,31. E depois a virada, o Barcelona, a virada eu não peguei o número, mas que você vê que o Barcelona passa. A partir do momento que ele faz o 4-4, você vê que o Barcelona vai buscando o gol, uma escadinha aqui, então chances não tão boas, mas vão criando volume de jogo, né? Afinal eles tiveram 75% de posse de bola, enquanto o Benfica estagnou, não tiveram mais chances. Então, a moral, o Barcelona venceu o jogo, mas é um empate que dava pra falar que era justo, empate baseado no expected goals, a diferença foi pouca e tal, e teve os fatores de sorte que influenciaram pra caramba nesse jogo. Você teve o gol sem querer do Rafinha, né, e o gol contra, que
por mais que sejam 2 gols, os dois juntos somados foram 0,02. E aí, a conclusão que dá para tirar é que o jogo podia ter terminado assim, diversas formas. Se o gol do Rafinha não tivesse acontecido, por exemplo, era um empate, com as mesmas chances praticamente. Se não tivesse tido gol contra, era uma vitória por 2 gols de vantagem, com as mesmas chances criadas. Então, assim, isso ajuda um pouco a metrificar um pouco da sorte, do tipo, gol contra. Gol contra às vezes é sorte, a bola bateu no cara. E aqui eu vou abrir um pouco, já falei muito de esporte, né? E não mostrei como faz isso. Aqui, depois eu posso disponibilizar esse código para todo mundo que quiser. Até para, embora sejam poucos que falaram que acompanham futebol, mas às vezes é legal mexer por curiosidade mesmo. E aqui, um pipstyle básico do StatsBomb, que aqui, por exemplo, é o Opta Analytics, que é a empresa que fez esse sumário de jogo. Mas eu estou usando o StatsBomb aqui porque eles dão alguns dados de graça e tudo mais. O que eu vou usar aqui é da temporada 2015-16. Aí aqui basicamente coleta de dados, você pega qual que é a temporada. Eu peguei as principais ligas da Europa, né? Que é o melhor futebol do mundo, basicamente. Aí aqui é tudo tratando dado, você coleta eles. Eu não vou deixar rodando aqui, porque não sei se vocês conseguem ver. 41 minutos colhendo esses dados, então é porque é um volume muito alto. Você pensar, todo chute, ele indo para fora, sendo gol, é coletado. Então é muita coisa, um volume muito grande. E aí você faz eu fiz aqui um data frame com isso tudo, né? E aí, só para mostrar um pouco para vocês, eu dei um head aqui só para mostrar os 5 primeiros, como é o data frame que a StatsBomb disponibiliza. 50-50, às vezes uma bola dividida. E todas as métricas aqui não necessariamente de gols. Isso aqui é do StatsBomb como um todo. Aí aqui, ó, block deflection, essa é a bola desviada. Aqui, ó. Aí, mas no geral, você vai ter o time ID, onde foi, o tipo de ação, que aqui no caso é shot. E aí aqui, eu selecionei algumas colunas e tudo mais. Ali, por exemplo, o timestamp ali é o momento do jogo. Beleza? Então isso aí tudo é booleano. Esses aqui, aí. Sim. Não, tem uns que, por exemplo, é porque aqui ele está ocultando esses 3 pontinhos aqui, tô mostrando que ele está ocultando, porque as colunas aí. Na verdade são 120 colunas, como você vê aqui. Aqui está mostrando umas 20 assim e tal. Uhum. E aí muitos dessas colunas, como é a maioria aqui, às vezes é de estatística, por exemplo, de dividida, de drible e tudo mais, não de chute mesmo, sabe? É aqui processando os dados, coisas que a gente faz aí sempre. E aí, as colunas, eu separei aqui as colunas, por exemplo, que falam de chute, por exemplo. Embora eu não usei elas, porque eu fiz isso aqui em uma tarde, não em meses, você tem aqui nos dados a parte do corpo, se ela bateu em alguém, se foi um de primeira, o passe que deu, se foi o gol aberto, se foi 1 contra 1, às vezes contra o goleiro. E tem todos esses aqui para... Isso aí são as variáveis selecionadas lá para usar no Expected Goal. Aqui eu não vou usar todas, né? Mas é porque eu vou fazer a comparação do que eu criei com o que o site tem. Então o site usa todas, não só essas, mas todas essas 120 aqui.
Mas aí como é que você compara um expected goal bom com um expected goal ruim, considerando, por exemplo, você vai fazer um diferente do que o pessoal usa? Igual ele até falou assim, não, a Globo usa um, como que a gente pode comparar um expected, porque não é pelo número de gols. Deixa eu mostrar aqui. Você faz uma curva de calibragem, que você vai colocar aqui, uma diagonal aqui seria a linha ótima, né? Mas o que seria o expected goal ótimo? Porque, por exemplo, eu posso ter o mesmo lance, exatamente a mesma coisa, e ser gol ou não ser gol, que vai também, é esporte. É prever isso. É prever isso. Tipo assim, o modelo da calibragem é dessa coordenada, x e y, vou colocar. Que é o campo, o cara chutou daqui. Daqui você tem 60 não gols e 6 gols. Então a chance é o quê? 10%. E aí você coloca isso no seu modelo. Entendi. Entende? Então, o motivo para alguém no pênalti dar expected goal diferente é porque ele usa intervalos diferentes ou campeonatos diferentes. Por exemplo, às vezes o expected goal do Sport TV é só do Brasil e o outro é do mundo. Aí o percentual de gols convertidos é diferente, pode ser isso então. Ou faz pro jogador também, né? Se for um Messi, por exemplo, não, mas aí só que aí fica fica gerar uma variável lá, por exemplo, ó, ela é baseada no expected goal no histórico do atleta. Aí acho que faz sentido. O expected goals do Messi, você só ia poder avaliar o Messi. Você pega, por exemplo, lá o Roberto Carlos. Ele é ruim para perto e bom para longe, é diferente do jogador, você não pode nem pegar. Eu lembro que no auge do Real Madrid, a média de gols, não é a mesma métrica, né, mas a média de gols esperada do Cristiano Ronaldo era 1.1 por partido. Então só dele estar em campo, você dava 1-0 pro Real Madrid já. Porque o cara metia gol em todo jogo, quase todo jogo, né? Alguns jogos ele metia 4 gols, né? A média. Então assim, acho que dependendo, né, de qual jogador que você está falando, faz sentido individualizar, né? Aqui eu vou correr um pouco, gente, porque vi aqui que só falta 20 minutos. Aqui é coleta de dados, por exemplo, e isso aqui é muito importante. Localização X e Y. Plano cartesiano básico. X, Y. Pegar a posição. E aí aqui você pega... É porque eles dão... O StatsBomb ele dá em jardas, né? Então, por isso que passa. E aí você vê aqui, ó. A distância, vou colocar aqui, vai estar uns 70 do gol. 70 jardas do gol, teve um gol. Mas você vê que ele é muito outlier. Então, você tem que tratar dessa forma. E à medida que vai chegando perto, você vai tendo muitos gols. Para ficar mais claro aqui, eu fiz esse gráfico. Você vê, você tem um outlierzinho, mas que é uma curva meio... Dá para você entender como é o comportamento. E aí a mesma coisa, se eu fiz com distância, faço também com a largura. E aí você pode perguntar, por que às vezes tem mais gols aqui? Gente, natureza, tem mais pessoas destras do que canhotas, por exemplo. E aí, aqui mostra, imagina que o campo está aqui. Você tem gols daqui, aí, aqui são mais outliers e tudo mais. Mas que a métrica é, quanto mais central, maior a sua chance. É até meio intuitivo isso, não sei se vocês concordam. E aí aqui você vai fazer para calcular o ângulo, você vai pegar, a trave vai estar sempre no mesmo lugar. Então você faz a métrica aqui da trave esquerda, a trave direita, onde é o centro, e aí você faz o cálculo da distância, já que você tem um plano cartesiano, você transforma isso em um como é que fala? Em um campo de futebol. E aí aqui você tem, por exemplo, a distância do chute, e aí aqui já foi transformado para metros, o campo de futebol tem 88 metros, então você vai vendo aqui, ó, começa a levantar de verdade nos últimos 20 metros do campo, se eu não me engano a área tem 18 metros, né, então
um pouco fora da área e quando você está a 2, 3 metros, você tem uma chance muito alta. Como você calcula o ângulo, basicamente você pega e cria um vetor. Você está aqui, você vai criar essa reta. Então, isso é um pouco de CG, para quem já fez CG, né? E você calcula o ângulo utilizando a fórmula do cosseno, que eu não vou explicar tanto porque a gente só tem 20 minutos. Aí, a probabilidade do gol baseado no grau, que aí fica muito claro, né? Você tem 0 graus, você tá tipo assim, o gol tá aqui, você tá aqui. Às vezes você consegue até chutar a bola, pega um efeito e tudo mais, mas é muito raro. Então, quando você tá debaixo do gol, seu ângulo tá perto dos 180 e tudo mais, é quando você vai ter mais chance. E aí, beleza. Fiz isso e cheguei aliás, tenho location X, Y, distância, ângulo, beleza. E aí aqui eu falei um monte de coisa sobre treinamento e tal. E aí aqui roda o modelo de regressão logística e tudo mais. E até que você chega na minha métrica, né? Aí você pode ver aqui, ó, o meu deu bem mais do que o do Status Bomb no início, mas eu só peguei um header aqui, né? Mas a gente vai ver a calibragem mais no gráfico. Por quê? Você vai fazer um teste de precisão, de accuracy. Se você colocar, por exemplo, tudo não, nunca vai ter gol, sua precisão vai ser muito alta. Porque, pensa, o número de chutes que você tem numa partida, o número de gols. Então você tem muito mais não do que sim. Então a precisão, a acurácia não vai de acertar ou não. Porque você falar que é tudo não, você vai ter uma acurácia muito alta, né? Então significa tanta coisa assim. Eu coloquei mais só para mostrar. E aqui esse gráfico mostra mais o meu modelo comparado com o modelo do Status Bomb, que usa regras mais robustas, mostra toda aquela, por exemplo, de gol livre, se foi depois de um drible, se tem alguém perto e tudo mais. Você vê, no início é bem parecido, mas isso é o número de gols que aconteceram, e aqui é a média prevista. Então o ideal mesmo é você ter uma diagonal. E aqui você tem uma diagonal quase perfeita do Status Bomb, enquanto o meu tende a ser mais sempre igual. Aqui acontece, por exemplo, sempre é gol, quase 100% de gols. E aqui no meu tá falando que é menos, é uns 70 e alguma coisa. Por quê? Porque eu não uso várias variáveis. Por exemplo, aquele gol que eu mostrei no jogo do Barcelona. O cara chutou, ele estava dentro da área, mas ele não estava perto da pequena área, ele estava mais no final. Eu não sabia, através dos dados que eu tratei, eu não tinha como saber que o gol estava livre. Eu tinha a ideia que o ângulo era bom, da distância, mas eu não tinha como saber que o gol era livre. Aí você adicionando essas variáveis, mais robustez, você vai cada vez tendo mais uma linha próxima da diagonal ideal. Então, quem quiser aí, eu não sei se tem que postar ou não, eu posto com esse Júpiter aqui. Dá pra brincar, dá pra... Igual, quando eu tava fazendo isso aqui, divertir pra caramba, porque é o que a gente vê, velho. Eu sou apaixonado por futebol. Eu achei bem legal, mas eu falo assim, até de direcionamento. Você não acha que o expected goal por expected goal geral não tá bem superado, não? Cara, porque eu acho que ele acerta demais. Ele tá falando que é 78%, tá 178%, ele tá falando que é 50% do gol, tá 150% dos gols. Uhum. Não é o que a gente percebe? Não seria, mas assim, se você pega, aí talvez que deve ser um desafio. Se eu pego, por exemplo, o Cruzeiro. O que é o resultado do Cruzeiro em cima dos expected goals? Tem Porque tem uma característica muito particular do time. Se você pega do jogador, você fazer o expected goal do jogador,
Aí a gente deve ser algo que tá mais aberto, não? Será? Então, tem um perfil que eu sigo no Twitter que mostra até isso, se às vezes no final mostra, que é fazer a pontuação justamente do time. Porque tem times que você prevê mais coisas, mas o resultado é pior, natural, o time é pior mesmo, qualidade de jogo. Então, isso e tem isso varia aí, muito. eu consigo, por exemplo, no Status Bomb lá, eu filtrar por time, por jogador? Tudo tem. Mas isso na plataforma deles, Aham. que é paga. Eles disponibilizam pouca coisa de graça. Por isso que os meus dados são de 2015. Que é a mesma coisa, só que usando dados diferentes. É só fazer Mesma coisa. recall. Exatamente. Mas lembrando que o do Status Bomb não fui eu que construí, eu só peguei os valores dele. Sim, sim. Então não é open source. Então. Aí eu vou mostrar aqui só um ano. Aí vocês podem estar pensando quais que são os gols que são inacreditáveis se perder. Igual, esse do Haaland, como que você mede isso? Gente, o gol tá aqui, o cara tá de costas, assim. Como que você mede isso? Muito difícil. E o próprio livro que eles falam muito sobre isso, o XG Philosophy, como no mundo você mede isso? Não tem como. O cara tá de costas, o ângulo é 0, sabe? Mas tem essas coisas. Eu coloquei aqui só de curiosidade. Os top 5 gols mais perdidos. O gol livre e tudo mais. O negócio aí, você conta viagem, você pegando, você pega o seu. Tem um morrinho ali, às vezes. Apesar que na Europa não deve ter isso. Esse pra mim é o pior de todos. A bola ia entrar, literalmente. Ele tirou a bola. Ele tirou a bola, ele era o atacante. Esse também, zagueirou pra caramba. Pois é, aí você vê algumas coisas engraçadas. E sobre esse gol do Haaland, eu vou até mostrar aqui. Mas é os gols só pra atrapalhar o modelo, né, velho? É exatamente isso. Aí você tem o gol que é impossível também, que às vezes acontece. O cara de costas pulando de calcanhar pelo próximo. O goleiro bateu uma roupa. Então você tem coisas assim. Então, e aí, além do expected goal, você tem o expected assist, só que a gente tá meio ruim de tempo aqui, eu vou pular. Uns outros gráficos que também são muito utilizados é heatmap, onde o jogador foi, quantas chances ele criou e tudo mais. Tem passes que ele fez, passes que ele recebeu. Aí tem umas coisas tipo quebra de linha, quem gosta de futebol já escutou muito isso. É metrificável também, que é o jeito que o cara carrega, às vezes consegue dribles e tudo mais, o espaço de campo que ele ganha andando e correndo. E aí os desafios e limitações, né? Tem muito erro de coleta, tem os gols inacreditáveis que os caras perdem, que descalibram o modelo e tudo mais. E também para a questão mais de mercado, principalmente no futebol, nos outros esportes, igual esportes americanos, nem tanto, mas você tem uma barreira muito grande de como é que fala? Do cara não acreditar nisso. É o cara que assiste futebol desde 1970 e fala assim, não, eu sei, essa planilha aí não diz nada. Então, você vê muito disso, igual um exemplo... Eu participei uma vez com um cara, ele era do Liverpool, e ele falando que lá, todo jogador que entra, ele faz um curso de ciência de dados, estatística, aprendendo a analisar gráfico, e chega pros caras assim, chega os
Os documentos o cara tem que entender aquilo ali, porque no treino eles cobram dele seguir o que tá mandando. Só vai fazer isso no Brasil. Igual, eu participei ano passado de um curso que quem se interessou por isso aqui, recomendo, aliás, não é um curso, uma conferência, vai lá na UFMG, chama FAME. Daniel já falou lá, já deu palestra lá. Eu pretendo mostrar o meu TCC lá esse ano. Assim, é um dia que você tá com os caras, literalmente, da Série A do Brasil, te mostrando como eles medem as coisas e tudo mais. Então, vale muito a pena. FAME, quem quiser, olha. E a coleta, mostrar um pouco como é feito hoje, né? Já tem muita coisa de IA. Aí depois disso aqui, você tem a avaliação, tipo, a pessoa, né? Verifica se tudo isso aconteceu mesmo, mas você vê que é bem análise de imagem. A gente aprendeu um pouco em PAI. Mas vê aqui, ó, ele até poderia medir o expected goals já nesse vídeo aqui não mede, mas provavelmente já tem algoritmos que já fazem isso. E aí agora na parte mais chata da coisa, que é como ciência de dados cai em concurso, por exemplo. Leia aí a questão, que eu acho que é mais rápido que eu ler, e tente acertar. Concurso para ser auditor fiscal lá no Rio Grande do Sul. Já tem alguma alternativa aí? A B mesmo, aí, igual, tokenização não tem nada a ver com tudo que fala aí. On-Rock Code não é para matriz, aliás, raiz quadrada, é para 0, 1. Clustering não é para criar previsões de séries temporais. E normalização também não tem nada a ver com o que diz, né? Igual, ciência de dados, pelo que eu dei uma pesquisada breve também sobre as questões, porque como eu ia falar de ciência de dados no futebol, não vai ter ciência de dados do futebol em concurso, né? Então, e as questões que eu achei de ciência de dados são meio levinhas assim, então, aí deem uma olhada nessa. Essa questão que eu acho um pouco polêmica. Todo mundo já leu? Bom, a princípio, eu não vi por que a B e a E seriam mentira. Então, pra mim, tem duas verdades, né? Então, eu até procurei o gabarito oficial, é a B. Eu não achei algo que comprove que a E é mentira, né? Inclusive, acertei a B, segundo o gabarito. E aí eu peguei aquele site Só Concursos, alguma coisa assim. Os comentários, tinham uns 3, 4 comentários das pessoas falando que essa questão na verdade foi anulada e tal, porque tinham 2 respostas. Mas no gabarito do site está isso, então eu vou colocar. Então, os 5 Vs que são analisados no Big Data, só para um padrão geral da questão, é volume, velocidade, variedade, veracidade e valor. Então, o volume é sobre a quantidade de dados, não a diversidade. A veracidade, sim, refere à necessidade de adaptar sistemas, processar os dados. A variedade não tem nada a ver com curto período, nada a ver. Isso seria velocidade. E os 5 Vs aqui que está escrito volume, variedade, validade, valor e verificação. Na verdade, volume, velocidade, variedade, veracidade e valor. E a E, eu particularmente não consigo achar por que está errado.
Então, se alguém enxergou aí, posso falar. E aqui uma questão mais técnica. Nossa, isso aqui ficou muito ruim. Mas basicamente é uma questão... Quando você volta lá... Porque... enfim, o fato dele ser um dado significativo, você... Porque, por exemplo, o que é um dado significativo? Por exemplo, a sua matrícula não é um dado significativo para você. Concorda? Vocês vão pensar nos dados da PUC. A matrícula não é um dado significativo. O seu CPF sua altura etc. Mas ele tem valor. Se você for pensar, dependendo do tipo de análise. Faz sentido. Mas enfim, é um negócio meio complicado também. Tem algum significado da pessoa? Talvez tenha pela data que ele entrou, a matrícula maior. Mas enfim, talvez você pode pensar, ele se torna significativo, ele não é significativo. Então assim, mas eu acho que é meio pegadinha mesmo. Assim, é meio ambíguo, né? Mas talvez por causa disso, do dado significativo, ele pode ter valor, mesmo não sendo significativo para aquela, né, dependendo. Mas enfim. Essa questão aqui ficou meio ruim de ver aqui, mas basicamente dá um código, ele te dá é uma questão mais técnica, que é um concurso da Sebrasp, para o caso de cientista de dados mesmo, né? Então, coisa mais código. Está um CSV aqui, e ele quer pegar só a última linha. E aí ele está falando, é o código aqui de abrir o CSV, pegar as duas primeiras colunas e tal, e skip rows no range de 1 a 9. Aqui está escrito skip rows range 1 a 9. Fazendo assim, você pega só o último? Quem acha que sim, quem acha que não? Sim. Você vai incluir a primeira também, né? Tem quantas linhas ao todo? Tem 10. Acho que o 9 é parênteses no final do 9, ele... É uma chave, essa. Não tá faltando, não. Só tem um parênteses nas duas. Tem colchete. Eu acho que pega o 9 e o 10, se não me engano. Eu desconsidero o 9 ali. Mais alguém? Não sei se a linha 0 vai ser considerada como header. Se é linha já de valor. Pedro? Isso. Gente, o Pedro foi a única pessoa que falou. Você tentou realmente o que interessa. Não é 1, é 0. Aqui você está pegando a primeira linha. Então, era uma questão de VOF. Falso. Tecnicamente, você pegaram a primeira e a última, né? Mas a questão aqui era só para pegar a última. Como é que é? Era para corrigir o código? Não, era uma questão de VOF. Era tipo assim, aqui perguntando se você pegava só a última. Entendeu? E aqui eu interpretar, achei que ele tava pulando a linha sem definir que tava pulando a linha. Porque eu expliquei às vezes meio errado. O tempo tá meio curto, eu tô meio nervoso, foi mal. E aqui nessa questão é um pouco mais de IA, mas IA conversa muito com ciência de dados, então veja se está certo ou errado. Concurso, é o mesmo concurso, ciência de dados, Petrobras. Já tem uma opinião, certo, errado. Quem acha que está certo? Errado? Ninguém? Beleza. Gente, isso aqui tá certo. Entropia, eu achei... quanto mais misturados os dados, melhor a entropia e tal.
E um jeito que eu achei, um vídeo de um estatístico falando, para explicar isso, ele usou o exemplo de pesquisa eleitoral. Você vê, pesquisa eleitoral, eles entrevistam, sei lá, 1.000 pessoas, um país de 200 milhões. E tipo assim, por mais que você fale assim, nossa, pesquisa tá nada a ver, você tá reclamando de tipo 3 pontos. É tipo, se pegar pra pensar que é 1.000 pessoas representando 200 milhões, tá bem preciso. E aí, qual que é a explicação disso? Ele usa o exemplo de uma sopa e de um prato de comida. Se as coisas estão bem separadas num prato de comida, por exemplo, arroz, feijão e carne, você dá uma garfada, não necessariamente você vai pegar os 3. Você pode pegar só arroz, você pode pegar arroz e carne, só feijão. Então, não está misturado. O exemplo da sopa é o contrário. Você tem um pote assim de canjiquinha com caldo de feijão. Está misturado ali. Se você pegar, você vai ter canjiquinha com caldo de feijão. E o que está ali continua sendo canjiquinha com caldo de feijão. Então, o segredo da análise dos dados tá bem estatístico no geral, é fazer essa mistura muito bem feita. Trouxe essas 4 questões e 5 minutos de perguntas e questões. Eu vou chamar porque tem, né? Tem muita gente que tem e a gente fecha só para Beleza. André Barbosa. Grandão. André Barbosa, não. André Barbosa Martins, não.